Senhor, meus irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo de número 13, versículos de número 1 ao versículo de número 23. Agradeço nosso pastor presidente. Agradeço a liderança do CONAMP por esta oportunidade tão grande que o Senhor nos concede nesta noite. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, meus irmãos. Quero falar subordinado aqui ao Espírito Santo e que Deus possa falar conosco de forma muito especial. Eu me sinto profundamente honrado e muito pequeno diante de uma responsabilidade tão grande como essa. De modo que você orando por mim agora, vai dar tudo certo, para a glória de Deus. Mateus capítulo de número 13, eu leio os versículos ímpares, a igreja lê os versículos pares. O último versículo 23 nós lemos todos juntos. Quem entendeu, diga amém. Amém. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é-vos dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não vejam com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Agora vem a interpretação. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Todos,
Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Oremos. Pai, te louvamos. Obrigado por esta noite, pela palavra que lemos. Fala conosco, fala ao nosso coração. Traga nesta noite a revelação, a iluminação da sua palavra aos nossos corações. Fala o que nós precisamos ouvir. Fala, ó Deus, para a glória do teu nome. Os nossos corações, o meu coração está aberto e nós te louvamos nesta hora. Muito obrigado. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Em Mateus tem um semeador. Mateus capítulo de número 13 tem 7 parábolas. Das 7 parábolas, 3 fala de semente. Quando nós lemos Mateus capítulo de número 13, dos versículos 1 ao versículo de número 23, nós vemos um semeador, várias sementes e 4 tipos de solo. Embora semente esteja no plural, ele está plantando da mesma semente nos solos, de modo que o solo é diferente, a semente e o semeador são iguais. Nessa noite eu quero pregar esta palavra e quero fazer de modo muito simples uma aplicação espiritual. E eu gostaria que você passeasse comigo na Bíblia Sagrada. Eu vou falar de alguns textos do Novo Testamento, vou falar de alguns textos do Novo Testamento, e eu gostaria que você viesse comigo de modo muito simples. Começo dizendo que a semente é o princípio de tudo. A semente, ela é o começo. Não nascem flores, não crescem as frutas, se não tiver a semente. É por isso que o semeador, ele não traz consigo frutas, flores, nem árvores. Ele traz consigo a semente. E aqui eu consigo identificar o primeiro problema. Por que é que nós erramos? Porque nós queremos começar com frutos, com flores e com árvores. Mas o texto de Mateus capítulo de número 13 diz: comece com a semente. Glória a Deus. Tudo que começa nessa vida, se começa com a semente. E a semente, ela pode ser um sonho, pode ser uma palavra, pode ser um gesto, mas a semente é a possibilidade, é a habilidade de olhar, de ver a terra e de perceber que ali, tendo semente na mão, independente do solo, como é Mateus capítulo de número 13, você joga a semente estando na terra, Deus trabalha, e aquilo que era semente um dia, passa a ser fruto, passa a ser flores, passa a ser árvore, porque você começou da forma correta. Em Mateus, capítulo de número 13, falando da semente, em especial o grão de mostarda, ele vai nos dizer que a semente ela é pequena. E ele faz uma observação. Ela não é só pequena, ela é a menor da semente, mas plantada da forma correta, ela cresce. Ela é pequena, é a menor das sementes,
mas plantado da forma correta, ela cresce. Porque a semente possui algo em si mesmo, que lhe é próprio, que lhe é característico, que é vida. E aqui eu tenho outra lição da parte de Deus. Todas as vezes que você for começar alguma coisa, não se preocupe com o tamanho da semente, glória a Deus, e nem se preocupe com o começo, porque o Senhor disse para Zacarias: eu sou o Deus dos pequenos começos, diz o Senhor dos exércitos. Por que muita gente não dá certo quando é colocado em lugar grande? Porque não foi experimentado no pequeno. Ele não, glória a Deus. Ele não tem experiência com o pequeno. Tudo que eu vou falar, estou falando aqui esta noite, é a simples projeção daquilo que eu já falei em culto de doutrina vazio muitas vezes. Então, quando nós vamos começar alguma coisa, nunca se importe com o tamanho da semente. Se é grande, se está florido, se tem muita gente. Glória a Deus. Você vai mandar um obreiro para a igreja, a primeira coisa que ele pergunta: quantas pessoas tem lá? Qual é o tipo de pessoa que congrega lá? Você tem coragem de assumir aquele trabalho? Não porque tem pouca pessoa. Você tem coragem de assumir aquele cargo? Não porque ele é pequeno para mim. Deus fala hoje aqui nessa noite: se você for fiel no pequeno, Ele te coloca no grande. Eu vou falar uma revelação de Deus aqui essa noite. Estenda as suas mãos assim. Deus está colocando sementes pequenas para você trabalhar e glorificar o nome dEle. Receba da parte de Deus. Semente na mão. E o semeador saiu. Pega o balde. Pega a semente. Não liga para o tamanho dela e sai. A semente é sempre pequena. Já viu uma criança quando vem? Já viu quando vem uma criança, um bebê? Vem pequeno. Mas você olha para ele, e se é o teu filho que está nascendo ali, só quem é mãe, quem é pai sabe o que eu estou falando. Você pega aquele gordinho, você pega aquela gordinha na mão, e quando é avó, e você começa a fazer sonho, você não se importa com o tamanho. Você está vendo uma criança, mas você tem sonho, você tem projeto, você tem plano, e Deus está dizendo: tudo que eu colocar na sua mão, trate como um bebê. Pastor, por que eu não cresço? Porque você gosta de coisa grande. Você só quer saber de coisa grande. Até hoje você desprezou os pequenos, mas a partir de hoje diz o Senhor: ó, semente pequena aqui, ó. Semente aqui, ó. Tô vendo sonhos de Deus se materializando. Tô vendo projetos saindo. Oh, glória a Deus!
Em Mateus 13, tem o joio e o trigo. O joio é bom, o joio é ruim, o trigo é bom. Ninguém gosta de joio aqui. Quem já comeu joio aqui, joio? Joio assado, joio frito. Quem já comeu joio cozido, joio empanado, joio assado, joio no rolete? Já comeu não? Joio com queijo, joio com abóbora, joio com cuscuz. Nunca comeu. Mas e farinha de trigo? Todo dia. É pão, é bolo, é massa, é macarrão, é pizza. Está entendendo? O joio é ruim, o trigo é bom. O trigo é bom. Por que é bom? Porque dá bolo. Quem gosta de bolo? Bolo de morango, bolo de cenoura, bolo de chocolate, bolo de cuscuz. É tanto bolo. Você vai na casa do crente e à tarde é bolo. Você vai de manhã é bolo. Você vai tomar café é bolo. E à noite? À noite é pizza. O que é pizza? É farinha de trigo. E de manhã é o quê? É pão. E pão é o quê? É farinha de trigo. Aí você vai numa comemoração depois do culto, é o quê? Pizza. Pizza é o quê? É farinha de trigo. Aí você ia oferecer um sacrifício no Antigo Testamento, o que tinha? O flor da farinha. O que é a flor da farinha? Era aquilo que os pobres ofereciam a Deus. Mas muitas pessoas não sabiam o que era o flor da farinha. A flor da farinha é a farinha de trigo. Eles pegavam a farinha de trigo e ofereciam a Deus. Do que você gosta? Do que você gosta? De bolo? Tem bolo. É pão? Tá gordinho, quer bolo? Quer pão? É o que tem para a glória de Deus. Tá vendo eu? Composição, farinha de trigo. Negócio, a mandar a moça, a casa dela. E o joio? O joio é ruim, o trigo é bom. O trigo é bom demais. O que é trigo para você que é mais estudado, nutricionista, não sei o quê? É o carboidrato. Você vai no médico, você está acima do peso. O médico olha para você e fala, é carboidrato. Mas se ele fosse crente, ele ia falar, é farinha de trigo. Aí você vai na padaria de manhã, você está meio assim, meio tranquilo. Você pede o quê? Um pão na chapa e um café com leite. Quando você está mais para cima, você pede um misto quente. E quando você está fervendo, é um pão com salame com ovo. Só que tudo é farinha de trigo. Você vai comer de domingo, a casa é massa, é lasanha. Por quê? Está dizendo na Bíblia, o trigo é bom. E o que é joio? Joio é o inimigo que planta. É o inimigo que planta. Os obreiros dormiram, por isso que o obreiro não pode dormir. Obreiro não pode dormir, porque se ele dorme, o inimigo vem e põe o joio. Só que Perus escuta a internet. Perus está despertado. Os obreiros estão acordados. E nós estamos plantando trigo para a glória de Deus. Você é forjado na farinha de trigo, meu irmão. Pastor faz tudo isso com o trigo e com o joio, nada. Você só corta ele quando crescer junto, põe tudo no saco, tudo. Tudo que for joio, põe no saco. Mas como tem crente que gosta de joio, irmão, não pode fazer isso. Por que não pode? Porque é joio. Isso é coisa que os obreiros do bem não estão plantando. Essa é a plantação do mal. Tira o joio, dá lugar para o trigo e glorifica a Deus. Quem gosta de farinha de trigo? Você sabia que crente come bem, né? Você sabe qual é a luta do crente? É para emagrecer. É para emagrecer. A luta do crente é para emagrecer. Sabe o que é isso? Todo dia
Deus manda. Porque o trigo também é a base da provisão. Não tinham pão. Quase 15 mil pessoas. Ele olhou para os discípulos e disse: dai a eles de comer. E sabe o que ele multiplicou? O trigo. O trigo era o pão, e o pão é a provisão. E eu tenho revelação de Deus para lhe dizer nesta noite: tem revelação, tem provisão de Deus para você. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí tem um texto em Levítico. Levítico capítulo de número 19. Tem 3 proibições. 3 proibições. São as proibições da mistura. Não se pode misturar. Não se pode misturar. Não se pode. As roupas, não podia ter roupa misturada. Roupa de 2 cores ou mais. Mas eram 2 cores. Não sei se eu posso falar aqui. Aquela pessoa meia espalhafatosa, já viu? Escandalosa, sabe? É o que não pode, mas nós vamos falar da semente. Não podia sementes de animais diversos fazerem o cruzamento, está em Levítico 19 e 20. Mas também não podia pegar 2 tipos de semente e lançar no mesmo solo. A semente da mexerica e a semente da melancia. Não podia. Você tinha que separar uma parte da terra e separar a semente da mexerica, e na outra parte da terra, um outro tipo de solo, a semente da melancia. Então você não podia pegar 2 sementes e plantá-las juntas ali. E eu lendo esse texto ontem, me veio uma revelação da parte de Deus. Por quê? Porque tem muito crente pregando a semente do mundo e plantando a semente na igreja. Mas olha o que Deus está dizendo: você tem que pegar a semente da igreja e plantar no mundo para a glória de Deus. Agora, por que isso? Por causa da mistura. Da mistura. Não pode haver mistura. Então não pode haver 2 tipos de semente. Você não pode ter a semente boa e ter a semente má. O que é que Pedro falou? Que nós fomos gerados pela semente da palavra de Deus. Então qual semente está viva em nós? É a semente da palavra. É por isso que o crente ama a palavra. É por isso que o crente lê a palavra. É por isso que o crente guarda a palavra. É por isso que o crente ora a palavra. Por quê? Porque não tem mistura e o coração dele é puro por causa da semente sem mistura para a glória de Deus. Vamos correr um pouquinho. Em Corinto tem a semente da oferta. E aqui também é espiritual. Porque Deus dá semente àquele que semeia. O que é que Paulo está nos ensinando? Que nós devemos ser generosos. Pegar a semente como oferta. E Paulo está falando de dinheiro. É por isso que crente egoísta, ele não tem semente para semear. Não é porque o Deus dele é ruim. É porque ele não semeia. A Bíblia vai nos dizer que Deus, ele dá semente àquele que semeia. Então o nosso dinheiro para Deus, o nosso valor financeiro, monetário para Deus, é apenas uma semente. De modo que quando você semeia, você recebe mais semente do semeador. Você põe uma, ele te dá outra. Você põe uma, ele te dá outra. Você põe uma, ele te dá 2. Você põe 2, ele te dá 4. Você põe 5, ele te dá 10. Por quê? Porque a semente é dele. E ele dá a semente para aquele que semeia. Se você semeia, Deus te dá semente. Pastor, eu não semeio. Então não tem semente. Não tem semente. Falando de modo espiritual, eu quero falar aqui em 15 minutos. Se Deus me permitir me dar graça, eu quero falar aqui em 15 minutos.
Quando eu falo da semente, e falo da semente espiritual, e eu digo que tudo começou lá no começo, como nós começamos essa fala aqui. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 15. Jesus é a semente da mulher. Seria pisado na cabeça, seria pisado no calcanhar, e a semente da mulher pisaria a cabeça do diabo. De modo que isso aconteceu em Cristo na cruz do Calvário, na sua morte e ressurreição, quando ele reviveu ao terceiro dia, literalmente ele pisou na cabeça do diabo, ou espiritualmente. Mas quando eu falo da semente do começo, em Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 15, a semente ela não é só de hoje, e a semente não é só do agora. Você planta hoje uma fruta, e você retira as melhores sementes e vai plantando ela novamente, sim ou não? Então a semente ela vai passando. Isso aqui é espiritual, a semente vai andando. Então a primeira semente está lá, é a semente da mulher, é a palavra, é profético, é o anúncio. De modo que quando vem essa semente, o texto avança, a mulher cai, a profecia vem e a semente avança. E essa semente passa por Enos. Gênesis capítulo de número 4, versículo de número 26. Enos tem a semente, e foi em Enos que os homens começaram a proclamar o nome do Senhor. Então olha que interessante, veio a profecia, veio a mensagem é da semente, e a semente passa por Enos. Gênesis 4, 26. A semente vem em Enos, ele tem a semente, e o que ele faz? Ele proclama, ele invoca o nome do Senhor. Então quem tem a semente espiritual, ele invoca o nome do Senhor, e aqui está toda a diferença. A semente ela caminhou, e ela passou em Noé. Noé foi o maior pregador de toda a história, e ele não ganhou ninguém para Cristo, a não ser a sua família. Ele obedece a Deus, ele obedece a palavra, ele tem a semente, ele faz a arca, e ele prega a palavra do Senhor. A semente passou de Enos, a semente veio para Noé, de modo que ela caminhou, e Deus disse para Noé: nunca vai faltar a semente. Por quê? Porque é Deus que dá a semente. Glória a Deus. Vamos comigo, vamos passear na Bíblia aqui um pouquinho. E a semente veio, passou de Noé, e tem um texto que diz em Gálatas 3,16, que na semente de Abraão veio Isaac, na semente de Isaac veio Jacó, e neste homem, e não em diversos homens, mas nesta descendência, ela vem. A mesma semente que veio nos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, agora está num homem, lá no Egito, 450 anos preso. Ele é descendente de Levi, filho de Arão. O nome dele é Moisés, e ele tem a semente. E a semente está caminhando. Glória a Deus. Vem comigo na Bíblia, vem comigo na Bíblia, vem comigo na Bíblia. A semente estava em Enos, passou por Noé, veio de Abraão, Isaac e Jacó. Agora a semente está em Moisés. E Moisés é o maior libertador do povo de Israel. E é também o maior legislador. Por quê? Porque ele tem a semente. E o que acontece com a semente? A semente ela vem andando. E a semente ela passa por Davi. E quem foi Davi? Davi foi o maior rei da história. Era uma honra no texto sagrado, quando os homens diziam: e este rei andou nos caminhos de Davi. E Davi, ele foi, escuta comigo, escuta o que eu estou lhe dizendo, o maior rei de Israel, porque ele foi um rei segundo o coração de Deus. Mateus capítulo de número 1, ele está na descendência, e ele tem a semente, e ele vem governando com a semente, que vinha da profecia de Deus, que foi falada para a mulher. Glória a Deus. E a semente vem. Quando você lê o texto de João,
o texto vai nos dizer: no princípio era o Verbo. Lembra que eu disse lá no começo? Tudo que vem do princípio. E tudo que começa pequeno. E a semente veio, passou por Enos, passou por Noé, passou por Abraão, Isaac, Jacó, passou por Moisés, Davi, e a semente agora foi dita. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo de número 1, versículo de número 9. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, a semente. A semente de Deus, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. É o Verbo, era semente para a glória de Deus. O Verbo se fez carne. Maria está tranquila, Maria está sossegada. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Vem comigo na revelação da palavra de Deus. Maria está tranquila, sossegada, preparada para casar com José. Daqui a pouco vem uma revelação. É um anjo, e o anjo tem nome, é Gabriel. E os senhores conhecem Gabriel de Daniel 8:9. Não é um personagem desconhecido não, meus senhores, mas é o anjo Gabriel que aparece a Maria. Maria está desposada, virgem. Oh, o anjo Maria, a semente da mulher Maria, lá de Gênesis 3:15. Mulher, tu vais conceber, mulher. E ela fala: meu senhor, mas como será isto? Eu vou te explicar. Faz assim com a sua mão, você, humildemente, faz assim. Ele falou: eu vou te dar uma semente. Maria, esta semente não é da terra. Meu Deus, vou falar. Tem muita gente enganado com igreja, achando que igreja é da terra. Igreja não é da terra não, meus senhores. A igreja tem a semente do céu. Está vendo a responsabilidade dos senhores e das senhoras? Está vendo a responsabilidade dos obreiros da igreja? Nós temos a semente do céu. Tem muita gente que faz joguinho, brincadeira, porque acha que está jogando a semente da terra. Não é da terra não, meu senhor, é do céu. Maria falou: senhor, eu sou virgem, eu sou uma mulher séria e estou namorando. Eu namoro meu marido com voto de casamento, que é o termo desposado. Estava prometido, sabe o que ela disse? Vou falar o português aqui. Eu não conheço meu marido, eu não tenho relação com José, meu noivo. Nós estamos comprometidos, mas não é possível. Por que Maria pensou isso? Porque ela é da terra. Pastor, vem comigo na revelação. Jonas capítulo de número 4. Você sabe que vem um verme. Você sabe que Deus falou com o peixe. Você sabe que Deus mandou o vento. Mas o que você não sabe é que nasceu uma boboreira da noite para o dia.
semente daquela boboreira. Quem plantou? Quem plantou? E ela cresceu e fez sombra, era grande, de um dia para o outro, presidente. Era pequena, mas como era de Deus, ficou grande. Está vendo? Tudo que é pequeno é de Deus, fica grande um dia se tiver que ser. Quem plantou aquela semente? Eu não sei. Maria fez a pergunta: Senhor, como é que é? Ele falou: não, vai ser assim. Eu vou te explicar. O Espírito Santo que é a semente que foi prometido em Gênesis 3,15, sabe? É dela que eu estou falando. Não vai ter relação com o homem, não. Não vai ser coisa da terra, não. As pessoas vão te perseguir, as pessoas vão te caluniar, porque só entende da terra. Mas o que Deus está fazendo aqui essa noite é do céu. Então, vai vir o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo? Você viu o poder do Espírito Santo? Só que Deus não é de confusão. Deus não é de confusão. E o que aconteceu? Como José dormia pouco, como José dormia muito e orava pouco, vou falar com ele no sonho. E diz que José estava dormindo, e em sonho apareceu o anjo do Senhor. E o que ele falou? A mensagem de Deus é sempre a mesma, nunca tem confusão. O que eu falei para tua mulher, eu vou falar para você. Com ela eu falei acordar, com você eu vou falar dormindo. Irmão, está gostoso. Esse lugar é glória. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem essa semente. Você foi gerado por essa semente. Pensa muito bem antes de fazer besteira. Pensa muito bem antes de falar as coisas erradas. Falou: Senhor, qual é a mensagem? A mensagem é o seguinte, José. Eu não sei se você vai crer ou não, mas é o seguinte: tua esposa está grávida e é uma semente que eu coloquei no ventre dela. Essa é a mensagem. Por quê? Porque José queria fugir. Por quê? Porque ele é da terra. Porque ele é da terra. E ele queria, fugiram para o Egito. Mas antes disso, o que eles fizeram? Nasceu o bebê. Aí tem que, o bebê, nasceu o bebê sem relação sexual. Nasceu o bebezinho, pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. 8 dias foram cumprir o sacrifício. Estão lá com a rolinha. Não tinha dinheiro para comprar a ovelhinha, nem dinheiro para comprar o gado. Foram subindo. Aí tem um homem que está cheio da semente de Deus no templo, um sacerdote. O Espírito estava sobre ele, diz o texto, Simeão. Fora-lhe revelado pelo Espírito que ele não morreria sem antes ver o Messias. E movido pelo Espírito, foi ao templo. Chegou lá, as crianças fazendo a tradição, com 8 dias. Aí quando ele olha, Maria e José, movido pelo Espírito, revelado pelo Espírito, e o Espírito sobre ele, ele está lá. Quando ele olha, que ele vê aquele bebê semente, ele com a semente, o bebê semente, ele pega o bebê e levanta no céu e diz, em latim, nunc dimites, ou seja, despede agora teu servo em paz, porque os meus olhos viram a semente de Israel.
Se coloca de pé. Vamos cantar um hino? Mocidade e adolescente, vamos cantar um hino? A semente está aqui, rapidinho, sem perca de tempo. O pastor vai puxar meu paletó. Eu vou aproveitar da graça. E nós vamos cantar um hino aqui para a glória de Deus. Enche-me, até transbordar, enche-me. Senhor, despede agora teu servo em paz, porque os meus olhos viram a semente de Israel. Feche os teus olhos. Vamos louvar a Deus, sem perca de tempo. Seis meses de João na barriga. Por isso que a igreja não acredita e nem apoia o aborto. É por isso que, para a glória de Deus, nós vamos orar e votar com consciência para a glória de Deus. 6 meses, Maria vai fazer uma visita. E ela vai na casa de Isabel. Ela está grávida, o anjo falou com ela. E Isabel também estava. No ventre de Isabel, João Batista. No ventre de Maria, Jesus de Nazaré. E ela vai subindo a montanha com a semente. E diz que ela vai na montanha. Tem mulher que quando fica grávida fica doente. Maria não, estava grávida e vigorosa para a glória de Deus. Subindo a montanha. E a barriga. Barriga pequenininha. Chegou na casa de Maria, que ela abriu a porta. O ventre de Maria, quando percebeu quem chegava na casa dela, Isabel. É a semente, é a semente para a glória de Deus. João era batista, com todo respeito aos nossos irmãos, só no ventre, só no nome. João era batista só no nome, porque desde o ventre já era pentecostal. Deus proveu o Espírito. Glorifica a Deus. Glorifica o Deus da semente.